Hoje pela manhã, eu terminei a mensagem com uma imagem. Depois algumas pessoas até falaram, essa imagem retrata uma grande realidade. Se puderem colocar essa imagem ali na projeção, que são os dois piores momentos da nossa vida. Neste ano de 2021 que começa, nós teremos esses dois momentos que podem ser os dois piores momentos da nossa vida. Muitos podem não entender o segundo pior momento, mas ele também é pior momento. Mas o primeiro é horrível. Você precisar de uma ajuda e não ter ninguém para poder te socorrer. É ou não é verdade? Quando você precisa de alguém para te dar um apoio, dar um telefonema, mandar uma mensagem, te assistir em alguma necessidade, e nesse ano você não encontrar uma mão amiga, vai ser horrível. Vai ser triste. Você terminar esse ano e falar, eu procurei e não encontrei apoio de ninguém. E aqueles que estavam comigo não me apoiaram, me rejeitaram, me abandonaram. Eu sei que muitos de nós vamos passar por isso também nesse ano e vamos terminar o ano dizendo, olha, eu não encontrei apoio. Louvado seja Deus se nós terminarmos o ano e falar, olha, realmente eu encontrei apoio. Tanto primeiramente na palavra de Deus, como também nas pessoas que professam a Cristo como Salvador pessoal. Porque tem muitas pessoas que creem em Jesus Cristo como Salvador, mas não estão olhando para os outros. Estão olhando só para si mesmo. Não estão olhando em volta. Aí eu até fiz um desafio hoje pela manhã e perguntei, olha, quantas pessoas você ajudou nesse ano? Você já telefonou, já apoiou? Aí como são só 10 dias, não deu tempo ainda, né? Mas e o ano passado, 365 dias? Quantas pessoas você foi ali a mão amiga, a pessoa que deu apoio, que deu o ombro para chorar, que levantou, que ajudou a restaurar um casamento, um relacionamento? Será que no ano passado você foi usado por Deus para poder abençoar alguém? E esse ano? 10 dias se passaram, será que nós já podemos falar isso? O pior momento, conforme nós vemos ali, é aquele momento em que nós vamos, diante da dificuldade, não encontrar apoio e conforto. Mas nós sabemos que na palavra de Deus nós temos esse apoio e conforto. Na Bíblia, se você olhar para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus gritando para trazer você de volta para os braços dele. Está na Bíblia. E o profeta Jeremias foi um que anunciou a palavra de Deus de forma bem firme, convicta, com segurança, e o povo estava ali para ouvir a voz de Deus. Então nós tivemos nesse texto, nós vamos daqui a pouco entrar no texto, essa grande verdade. E até quando pela manhã eu perguntei se você já foi usado por alguém, ou se foi usado por Deus para poder abençoar a vida de alguém, no final do culto uma pessoa veio para mim e falou, olha pastor, eu quero ajudar uma família. Aquela família que o pastor mencionou, e que o marido está cego, para quem não ouviu pela manhã, e a esposa está acamada. Os dois, meia idade, 50 e poucos anos de idade, com um filho que está com Covid, que está casado, não pode visitar a mãe e os pais para poder dar assistência, e o casal está sozinho lá em casa, no apartamento que eles moram aqui próximo da igreja. Fomos levar um remédio lá para eles, do posto de saúde, e chegando lá ele veio na porta, meio que tateando assim, para encontrar a porta, e pegou o remédio. E eu perguntei para o seu Aleixo, e sua esposa, como é que está? Minha esposa, eu coloquei uma gradezinha na cama para ela não cair, porque ela, como ela está acamada, se ela cai, vai ficar muito difícil de eu levantá-la. Aí a minha esposa falou, quando eu soube desse caso, a esposa dele tem sido os olhos dele, e ele tem sido as mãos dela. Um casal com essa dificuldade, os dois enfermos. A gente olha para a nossa vida, estamos inteiros, caminhando, e os casais querendo se separar. É ruim isso, né? Querendo se degradar dentro de casa e brigar por isso e aquilo. Aí quando eu falei isso, a pessoa, no final do culto, falou, pastor, eu quero ajudar essa família para fazer limpeza na casa, de todas as formas eu quero ajudar. Então isso é bênção, você poder ser usado por Deus. Mas o segundo pior momento na vida do ser humano, na nossa vida esse ano, muitos talvez não entendam como pior, é quando você estiver prosperando e você esquecer-se de Deus. Esquecer quem esteve por trás de tudo isso. Nós queremos ter prosperidade esse ano, amém? Ter um bom emprego, a conta corrente gorda, geladeira sem falta de nada, né? Fazer churrasco, poder passear, viajar, tirar essa máscara que está atrapalhando a nossa vida. Queremos estar bem no final do ano financeiramente. Mas o pior
é que muitos de nós vamos esquecer de Deus. Quantas pessoas já esqueceram de Deus nessa pandemia? Deixaram de estar congregando, estão passeando, não estão indo nas igrejas, não estão se congregando, desapareceram de muitas igrejas. Muitas igrejas fecharam nesse período porque os membros abandonaram. Muitos pastores deixaram de fazer live, de mandar mensagem, por esse motivo as ovelhas se dispersaram. Conheço um pastor que disse, olha, nós não vamos ter culto mais, mas você pode procurar aquela igreja ali da esquina. Infeliz pastor falar isso, né? Mas infelizmente tem pessoas que estão aí abandonadas, ou que estão prosperando e esquecendo de Deus. É uma realidade que nós viveremos esse ano. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos encontrar aqui no livro de Jeremias, o apoio e o conforto de Deus a todo o povo. E o plano de Deus, nós encontramos essa mensagem que nós vimos hoje pela manhã e no domingo passado. O plano de Deus, ele é perfeito. Até coloquei ali na projeção alguns pontos que nós já discutimos durante essa mensagem. O plano de Deus, ele perfeito, ele é projetado unicamente por Deus. Não existe nenhum outro plano para a nossa vida que seja tão perfeito quanto o plano de Deus. Amém? Todos os planos que nós fazemos nessa vida, vai ficar nessa vida aqui, para essa terra. Planos de comprar casa, de casar, de fazer uma viagem, de adquirir isso e aquilo, vai ficar aqui. Mas o plano perfeito de Deus é para a eternidade. Por isso que Jeremias fala, eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Jeremias 29:11. Mas o plano de Deus, além de ser perfeito, ele é projetado unicamente por Deus, eles sempre serão planos de paz, e não de mal. Plano de paz não significa falta de dificuldade, não significa falta de problemas, falta de tribulações. O plano de paz significa paz em meio a tudo isso, das dificuldades. Eu tenho falado aqui nesses últimos dias que aquela teologia da prosperidade, do positivismo, das revelações, estão caindo por terra nesse período de Covid. Por que não revelaram que iria acontecer essa Covid o ano passado? Onde é que estão os cultos de cura e libertação? Então, a nossa teologia é testada quando vem a dificuldade. E se a nossa teologia está firmada na palavra de Deus, ela vai permanecer, ela vai prevalecer. Então, Deus promete, Cristo falou lá em João 14:27, deixo-vos a minha, alguém lembra? Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. O mundo quer que cessem todas as guerras para que haja paz. O Cristo oferece a paz em meio às guerras, em meio às tribulações. Em meio à tempestade, Cristo oferece a paz dele. Essa é a grande bênção que nós temos de Deus. E olhando para essa mensagem, o plano de Deus ele é perfeito, ele é um plano de paz e não de mal, é um plano para nos dar uma esperança e um futuro. A esperança, nós falamos domingo passado à noite na mensagem, ela tem várias características. Se você quer ouvir e ver novamente, é só olhar ali na mensagem do domingo passado, já está ali no YouTube. Você pode ver ali 7 características da esperança que Deus nos oferece. E o futuro que Ele nos promete. Queremos ter um futuro brilhante. Mas o futuro brilhante nós encontramos na palavra de Deus. E olhando também para essa mensagem que nós ouvimos dentro desse tema, nós vimos também que os planos de Deus é para que nós possamos fazer a nossa parte também. Que é invocar e orar somente a Ele, e buscá-lo de todo o nosso coração. Hoje vimos isso pela manhã. Deus sabe do nosso coração, como estamos. Você pode falar, pode até chorar diante de Deus, mas aquele choro é como lágrima de crocodilo, onde você chora, mas Deus sabe que no seu coração não tem nada disso, desse choro. Mas Deus sabe, aqueles que estão passando por dificuldade, que está chorando por um filho que está preso, por um pai que está preso numa cama, por conta de uma enfermidade, por um ente querido. Deus conhece o nosso coração. E Ele ora, Ele ouve as nossas orações quando nós o buscamos com todo o nosso coração. Essa é a mensagem que ouvimos, um resumo de tudo aquilo que nós ouvimos nesses três encontros que tivemos, domingo passado de manhã à noite e hoje pela manhã. Mas agora, olhando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui em Jeremias 29:14, uma mensagem para concluir essa série de mensagens.
veremos algo muito interessante no plano de Deus. Depois que ele colocou todas as promessas dele e exigiu que o povo buscasse com todo o seu coração, com toda a dedicação, ele coloca no versículo 14, ele diz o seguinte: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quantos querem ter a sua sorte mudada aqui? Todos nós queremos, né? Mas que tipo de sorte é essa que Deus promete mudar para o povo dele? Será que é mesmo que nós estamos pensando aqui? Acabe com a Covid, acabe com os problemas, mudar a minha sorte, restitui, ó Deus, aquilo que eu perdi. Será que é isso que Deus está prometendo aqui nessa palavra? O texto fala assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa é a sorte que Deus está aqui colocando para o povo. Somente Deus tem o poder de mudar a nossa sorte. Amém? Só Deus. Ele vai usar pessoas para que isso aconteça. Alguém falou, mas tenho que servir as pessoas? Sim. Você serve as pessoas, você está fazendo o mandamento de Deus. Você não nasceu para viver sozinho. Quando você ajuda alguém, você está fazendo uma ordem de Deus, um mandamento de Deus. Ele vai usar pessoas para nos ajudar. E olhando para essa mensagem aqui, somente Deus tem o poder de mudar a nossa sorte. E a promessa de Deus agora é uma restauração completa ao povo. Não é só, porque alguns podem ter pensado, quando Jeremias falou em Jeremias 29, ali no versículo 4, se você puder olhar comigo novamente. No versículo 4, versículo 5, ele diz assim, olha, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, ou mandei como prisioneiros, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Esse versículo aqui poderia ser muito bem entendido como mudando a sorte do povo. Poxa, vou ter prosperidade, vou plantar, vou colher, vou poder casar, vou poder construir uma casa. A minha sorte foi mudada completamente, mas é essa sorte que Deus estava mudando o povo? Não. Não é essa sorte. Muitos podem pensar que esse ano, fazendo tudo isso, a sua sorte vai ser mudada. Não é isso que Deus estava prometendo para o povo. O que Deus estava prometendo nesse texto aqui, mudar a sorte, é trazer o povo de volta à sua terra natal. Olha comigo, lá em Jeremias capítulo 30, só para confirmar o que Deus está falando aqui. Jeremias capítulo 30, versículo 3, acerca do que ele falou no versículo 14 do capítulo 29, em Jeremias capítulo 30, versículo 3, ele diz o seguinte: porque eis que vem dias, depois de todas as promessas do capítulo 29, ele chega no capítulo 30, versículo 3 e diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei, o quê? A sorte do meio do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Farei mudar a vossa sorte. E essa mesma menção que Jeremias faz ao povo aqui, de mudar a sorte, de fazer voltar para a terra natal, para a terra que ele tinha prometido aos seus pais, ele repete depois, não vamos ler todos os textos, mas repete depois no versículo 18, no capítulo 3, você pode olhar ali. Repete depois também no capítulo 32, versículos 44. No capítulo 33, versículos 7, 11 e 26, também repete. Você pode anotar ele no cantinho da sua Bíblia também. Repete a mesma mensagem lá no finalzinho do livro, no capítulo 48, versículo 47. Vou fazer mudar a vossa sorte. Promessas de Deus, fazer mudar a vossa sorte. Capítulo 48, versículo 47. Lá no capítulo 49, versículos 6 e 39 também. Todos esses textos nós podemos olhar e ver Deus prometendo ao povo: olha, povo, eu tenho um plano perfeito para vocês. Olhando para o que nós ouvimos alguns dias atrás, versículo 11 do capítulo 29, eu tenho um plano perfeito para vocês.
um plano de paz e não de mal, um plano para fazê-los prosperar, um plano para dar uma esperança e um futuro para vocês, mas vocês têm que invocar a mim, têm que orar a mim, tá bom? Ore a mim, me busque de todo o vosso coração, e eu serei achado de vocês. Quando vocês me buscarem com todo o coração, vou estar pronto para poder estender a minha mão para vocês. E depois de tudo isso, eu quero mudar a sorte de vocês. Não é essa sorte que vocês estão tendo aqui na Babilônia, de poder prosperar. Vocês estão orando por algo que vai ser passageiro. Eu quero trazer vocês para a terra natal, para a terra onde eu tirei vocês. Essa é a sorte que Deus promete na palavra dele. E olhando aqui, irmãos, para essa mensagem, antes de fazer uma aplicação para as nossas vidas, desse plano de Deus para o povo, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. E falar um pouco sobre o profeta Jeremias. Essa pessoa que falou palavras tão bonitas para o povo, né? Palavras de incentivo, de palavras que o povo falou, olha, que maravilha, esse profeta deve ser um profeta de sucesso, né? Esse profeta Jeremias deve ser o profeta, ele deve ser um ungidão, né? Ele não tem nenhum problema, certo? Jeremias era uma pessoa que não tinha nenhum problema na vida. Era uma pessoa que estava ali, falava e Deus fazia, e falava e Deus fazia. Será que era essa a verdade que vivia o profeta Jeremias? Alguém já leu sobre a história de Jeremias? Se nós formos analisar a história de Jeremias, eu quero passar para vocês aqui um pouquinho sobre ele. Ele foi um dos profetas que teve uma das piores carreiras de profeta que existiu na história do povo de Deus. Imagine você ser contratado por Deus, ou você vai ser profeta, tá bom? Na terça você vai ser profeta, irmão Antônio. Vocês serão profetas a partir de hoje, tá bom? Mas só que vou convidar vocês para falar da minha palavra. E quando nós chegamos ali no capítulo 1, olha só comigo, volte lá em Jeremias capítulo 1. Versículo 17 a 19. E no capítulo 7, versículo 27, se puder acompanhar enquanto eu vou falando aqui. Nesse texto nós podemos ver Deus falando para Jeremias o seguinte: olha, Jeremias, você deverá repetir tudo o que eu disser a essas pessoas, você deve repetir e falar exatamente aquilo que eu disser a elas. Mas essas pessoas são de coração duro. Elas não darão ouvidos a você. Nenhuma palavra sequer eles vão te ouvir. Jeremias, está disposto a assumir esse cargo de profeta? Será que se Deus chegasse para você e falasse, olha, você vai falar para algumas pessoas, tá bom? Mas eles não vão dar ouvido para você, nenhuma palavra sequer. Todo aquele que ouvir você vai odiá-lo. Será que tem pregadores que são odiados hoje? Jeremias era uma pessoa que era odiada pelo povo. E ainda continua falando, olha, Jeremias, e tentará de fazer mal, mas eu manterei você vivo até o final, tá bom? E Deus continua falando apenas para que você continue falando, em troca, continue sendo rejeitado. Não é isso que diz o texto? Olha só comigo, Jeremias capítulo 1, capítulo 7, vamos ler o 7. O 7, Jeremias 7, 27, só esse, depois a gente continua falando um pouco sobre a tarefa de Jeremias. Diz assim, versículo 27 do capítulo 7. Diz-lhe-ás, ou falarás, pois todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não responderão. Gente, imagine você pregar para uma multidão, um povo inteiro. Jeremias foi chamado por Deus para pregar, para falar todas essas palavras bonitas para o povo, promessas de Deus, e o povo não iria ouvi-lo. Mas Deus, eu vou falar com a parede. Ele poderia ter questionado a Deus, mas Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Aí Jeremias falou, mas eu sou uma criança. Mas Deus, eu te chamei, Jeremias, você tem essa finalidade, esse dom de ser profeta. Você aceitaria esse cargo, sabendo que você vai ser rejeitado? Vocês vão cantar aqui e ninguém vai ouvir. Vocês vão pregar e ninguém vai ouvir, ninguém vai saber de querer te ouvir. Mas além de tudo isso, vão querer fazer mal para vocês. E diante dessa característica do povo, Jeremias vai até eles
e profetiza que diante dessa rebeldia, Deus irá puni-los. E no capítulo 6, ele dá mais uma recomendação para o povo. Versículo 16 e 17 de Jeremias. Ele dá uma orientação ao povo e a resposta do povo nós vamos ver no finalzinho desse texto aqui. Jeremias 6, 16 e 17. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho, ó povo, e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles disseram o quê? Não andaremos. Que povo duro esse, hein? Recomendando, olha, vamos começar o ano, você se coloque à margem do caminho, tá bom? Vocês que estão começando o ano, vocês querem começar um casamento, ter filhos, coloque à margem do caminho e pergunte pelas veredas antigas, ou seja, por aquelas pessoas que já passaram por esse caminho que vocês estão passando agora. Vocês querem casar? Então pergunte para uma pessoa que está 50 anos casado, como é que é ficar 50 anos casado com a mesma pessoa? Pergunte pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele. Aí o povo diz assim, olha, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. E o povo respondeu, não andaremos. Aí o texto ainda continua, também, diz o versículo 17, também coloquei atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Era a trombeta que soava, que avisava quando haveria algum problema. E eles disseram o quê? Não escutaremos. Está comigo aí, irmãos? Estão lendo? Não escutaremos, não vamos andar pelo caminho que vocês estão propondo, Deus está propondo, e nem vamos ouvir o som da trombeta. Mas vocês não são povo de Deus? Somos povo de Deus, escolhido por Deus. Lá desde Abraão, mas nós não vamos ouvir. E se nós formos olhar para a nossa vida hoje, será que muitos vão dar ouvidos à palavra de Deus? Vão andar olhar e consultar as veredas antigas? Qual é o bom caminho? E vão andar por esse caminho? Muitos, infelizmente de nós, não vamos andar. Vamos chegar no final do ano com os mesmos problemas que começamos. Ano novo é só ano novo. A vida continua velha. As coisas velhas, muitos de nós não vamos conseguir largar. Aqueles pecadinhos de estimação, muitos vão levar ainda até o final desse ano. Temos que olhar para essa palavra. Coração duro, endurecido. Era o povo com que Jeremias falava. O profeta tinha essa missão dada por Deus, mas Deus já alertou logo no comecinho, ó, Jeremias, você vai falar e o povo não vai te ouvir. Mas além disso, irmãos, além disso, Deus fala para que Jeremias não se casasse. Alguém já leu sobre isso? Olha, Jeremias, você vai falar para o povo construir casa, casar e dar filhas em casamento, mas você não deve casar. Olhe comigo Jeremias 16. Você não deve se casar, tá bom? Você vai ter uma vida solitária, sem esposa e sem filhos. Você aceita esse cargo de profeta? Alguns falaram aceita aqui. Mas olha só o que diz o texto, Jeremias 16, versículo 2, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não tomarás mulher, não terás filho, nem filhas neste lugar, diz o Senhor. E continua falando o texto ali, o porquê ele não deveria ter, e quando ele fosse visitar alguém, no versículo 4, que fosse vitimado de alguma enfermidade, de alguma morte, ele deveria visitar essas pessoas e não chorar e não lamentar por elas também. Gente do céu, que difícil essa profissão de profeta. Será que a gente encontra dificuldade também no nosso meio? Para aqueles que estão pregando a palavra? Para aqueles que querem servir a Deus fielmente, eu quero ser pastor, amém. Tem certeza disso? Eu quero ser mestre, tem certeza disso? É uma profissão, é uma função, é um ministério. Por isso que a palavra diz ministério, porque se fosse grande, seria grandistério. É mini. Temos que olhar para isso como um ministério, algo que nós devemos estar abaixo de Deus, que Ele cresça e nós possamos diminuir. Mas olhando para essa mensagem aqui, irmãos, nós podemos ver que Jeremias teve essa recomendação de Deus. Aí Jeremias diz mais à frente, Jeremias 17, vamos caminhar um pouquinho sobre a história de Jeremias. Depois de tudo isso que ele fala, que ele teria uma vida solitária, que Deus fala, você vai ter uma vida solitária, aí ele diz assim no capítulo 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor.
Porque ele é como árvore plantada junto às correntes, às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então Jeremias tinha, além de tudo que Deus falou para ele que iria acontecer, que seria rejeitado, não teria esposa nem filhos, ele tem que falar: eu não posso deixar de dar fruto, porque eu tenho que confiar no Senhor. Deus está comigo. Deus está comigo. E diante de tudo isso, irmãos, sem esposa, sem filhos, Jeremias não deixava de servir a Deus, de fazer aquilo que Deus havia dado para ele. A missão dele, ele estava ali fazendo e cumprindo fielmente. Mas houve momentos no relato de Jeremias que ele chorava. É por esse motivo que o único profeta chamado profeta chorão na Bíblia, alguém lembra quem é? Não? O próprio Jeremias. Ele chorava. Lá no capítulo 8, versículo 18 e 21, o profeta chora diante de Deus por causa da ruína do povo. Esse povo, Deus, é difícil, duro. E eu choro diante do Senhor. Eu choro por eles, porque eles não reconhecem a sua mão. Mesmo eu estando sofrendo aqui. Nós caímos num erro em pensar que quando alguém fala de Deus, alguém prega a palavra, alguém está ali servindo, está ali fielmente, essa pessoa não tem por trás alguns problemas. Grandes pregadores em Curitiba, que nós conhecemos, está passando por grande dificuldade. Tanto no seu lar, o pastor Pascoal Piragini. Alguém lembra da história dele, da esposa dele? O sofrimento que ele vive com a esposa? E outros mais que nós conhecemos aqui, quando não é problemas de enfermidade, é problemas com os filhos que se tornam rebeldes. Recentemente batizamos aqui o João Carlos. Quantos lembram do João Carlos? O que o pai dele é? Pastor. Pastor, o pai do João Carlos, estava preso na penitenciária de Piraquara, se converteu lá, por um trabalho que foi feito por essa igreja e outras também, e veio se batizar aqui. E o pai dele ali, todo alegre, feliz, a mãe, o irmão e a irmã dele feliz, porque ele teve ali a vida restaurada, esperamos que ele continue nessa caminhada também. Mas nós entendemos que quem está no ministério, quem está servindo a Deus, sofre. E é um lobo solitário, uma ovelha solitária, na verdade. E alguém que sofre, muitas vezes não pode compartilhar com as ovelhas aquele sofrimento, porque nós não podemos colocar sobre os ombros das ovelhas aqueles nossos problemas. Por isso que é importante o pastor, talvez alguém esteja me ouvindo em casa, que é pastor, ou estejam aqui também, tenha um mentor na sua vida, tenha alguém que você possa compartilhar, que não seja da sua igreja, um pastor que possa caminhar com você, para que você possa compartilhar. E Jeremias tinha quem para compartilhar? Só Deus. Só Deus já era importante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, já basta. Ele tinha Deus, e nós temos Deus. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas nós, como seres humanos, precisamos também ter esse conforto. Então, olhando para esse momento aqui, Jeremias teve um momento, em relatos, que ele chorava. Capítulo 8, versículo 18 e versículo 21 fala do choro de Jeremias. Capítulo 8, 18 e 21. Vamos ler ali? Diz assim, capítulo 8, versículo 18. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. E no versículo 21 ele diz, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Ele estava ali, diante de tudo aquilo, mesmo confiando em Deus, com esse peso no coração. E a gente chora por muitas pessoas não ouvirem a voz de Deus e não atentarem para a voz de Deus. E quando eu vejo que quando nós conseguimos ver que houve uma restauração, uma alegria muito grande. Então, quando a pessoa está servindo a Deus, ele vai ter problema como Jeremias teve. Mas no capítulo 20 de Jeremias, acontece algo também que tem se repetido nos dias de hoje. Muda-se os personagens, mas as histórias se repetem. Nesse texto aqui, eu coloquei até uma imagem hoje, eu estava lendo um artigo sobre esse assunto, sobre quando Jeremias foi colocado no tronco. Aí tem essa imagem, se o pessoal puder colocar ali,
Imagine essa cena. Jeremias no tronco, e aquele tronco tinha como finalidade de prender não só a cabeça, mas também as pernas e os braços. E quem que colocou Jeremias no tronco? Foi o inimigo do povo de Deus? Foi alguém da Babilônia que estava ali como soldado, como carrasco de Nabucodonosor, falou, eu vou colocá-lo no tronco, Quem foi que colocou Jeremias no tronco? Durante aquele período? Não foi vocês não, né? Ninguém levantou a mão aqui não. Olha só o que diz o capítulo 20, olha comigo lá, a partir do versículo 1. Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas palavras, e feriu Passur, o profeta Jeremias, e o meteu no tronco, que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. E, diz o versículo 3, então lhe disse Jeremias, o Senhor já não te chamas Passur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo, e para todos os teus inimigos, esses cairão a espada, e seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia, e este os levará presos à Babilônia, e feri-los lá a espada. Também entregarei a toda a riqueza dessa cidade, e todo o fruto do seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos seus reis de Judá entregarei nas mãos dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los e tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Profeta falso. Na casa do Senhor. Não eram os inimigos que estavam fazendo contra ele, mas os próprios amigos. Aquelas pessoas que comiam com ele, que estavam com ele, ouvindo as profecias de Jeremias, não acreditaram nele. Passur e os amiguinhos dele foram condenados. E Jeremias, no tronco, profetizando, depois que ele saiu do tronco, ele falou essas palavras para Passur. Se alguém viu aquele artigo lá no Facebook, é uma grande verdade que acontece ainda hoje. Ali fala do presidente, e muitas igrejas têm tido presidentes e vice-presidentes se levantando contra os líderes, e colocando eles no tronco. E por causa do medo do tronco, muitos líderes acabam deixando de servir a Deus. Mas Jeremias se calou? Não, não se calou. Mesmo diante do tronco, Jeremias não se calou. Essa é a grande verdade, a grande esperança que nós temos também. Não podemos nos calar diante das ameaças que muitas pessoas têm levantado. Quando você se torna líder de qualquer área, vai se levantar inimigos, até mesmo no seu trabalho. Se alguém é promovido aqui no trabalho, antes vocês tinham seus colegas de trabalho, daqui a pouco você foi promovido e se virou chefe daquelas pessoas que estavam com você. Aí, se você não tiver sabedoria, você vai perder os seus amigos também. Eles vão virar seus inimigos. Então, nós temos essa mensagem aqui, irmãos, de Deus, falando acerca dessa realidade. Alguém poderia dizer assim, Jeremias prega a restauração da sorte do povo, mas a vida dele é o sofrimento. Diante dessa dura realidade da vida do profeta, chega o momento em que Deus ordena para que Jeremias fale a todo o povo do cativeiro da Babilônia. Aí quando chega ali no capítulo 25, Deus orienta Jeremias, fale para o povo. E sabe quanto tempo Jeremias ficou falando para o povo acerca desse cativeiro que eles iriam ter de 70 anos? Alguém lembra da história? Por quantos anos Jeremias ficou falando, vocês vão ser presos, vocês vão ficar 70 anos presos, porque vocês estão sendo rebeldes à palavra de Deus, mesmo depois que passou toda aquela questão do Passur, no capítulo 23 tem um relato ali no versículo 3, eu até coloquei na projeção esse versículo, está ali na projeção o versículo 3 do capítulo 25, olha só quanto tempo, durante quanto tempo? Versículo 3 do capítulo 25, alguém pode falar uma palavra aí?
Quantos anos? 23 anos, diz o texto. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado, mas vós não escutastes. Então o povo não estava a fim de ouvir as promessas de Deus vindo através do profeta Jeremias. E ele falava e falava, e não somente ele, mas também os profetas, diz ali o versículo 4, também começando de madrugada, enviou o Senhor todos os seus servos e os profetas, mas vocês não estão ouvindo a palavra de Deus. Então, diante de tudo isso, diante dessa realidade do profeta, que eu abri esse parênteses para falar, vem o momento do cativeiro babilônico. Aí Jeremias escreve uma carta ao povo que estava ali no cativeiro, no capítulo 29, do versículo 4 a 7. E conforme vimos, mais uma vez, Deus estava dando a oportunidade ao povo de reconhecer que Deus deseja estar no controle de tudo. 23 anos avisando o povo que iria acontecer um problema. E aconteceu. A punição de Deus. E agora Deus falou, mais uma vez, vai lá, dê mais uma oportunidade ao povo, para poderem voltar, para reconhecer que o desejo está no controle. E agora, depois de tudo que Deus colocou, chega no final, ali no versículo 14, que nós estamos meditando, do capítulo 29, depois que vocês ouvirem a minha voz, eu serei achado de vocês, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Então nós podemos pensar assim, tentar contextualizar para as nossas vidas hoje, quanto tempo estamos ouvindo Deus falando para as nossas vidas? Muitos pais falam para os filhos, filho, volte para o Senhor, saia desse caminho, pare de andar em más companhias, volte para Cristo, volte para o Senhor. Os filhos não estão dando ouvido. Muitos maridos também não estão dando ouvido às suas esposas, ou à palavra de Deus, muitas esposas da mesma forma. Muitos cristãos não estão dando ouvidos ao que Deus está falando. Essa é uma era, nós já falamos, a era do conhecimento. Hoje nós temos conhecimento na palma da nossa mão e sabemos de muita coisa, muito mais que nossos avós sabiam. Eu venho da época que não existia celular, né? Era ficha que tinha, não tinha internet, não tinha Facebook, e nós vivíamos ali naquele período. Hoje tem muita informação e mesmo com muita informação as pessoas estão se perdendo, não estão dando ouvidos à palavra de Deus. Então, diante de tudo isso, Jeremias chega para o povo e fala, olha, agora Deus quer mudar a sorte de vocês. E essa sorte que Deus quer mudar é que vocês reconheçam que Ele deseja estar no controle. Vocês estão comigo? Amém? Então o versículo 14 fala que Deus queria mudar a sorte do povo. Amém? Mas e o povo? Será que o povo respondeu de forma positiva? Agora sim, Jeremias. Depois de tudo que nós vimos, agora tudo bem. Será que o povo disse ao Jeremias que ia realmente mudar, que iam fazer tudo aquilo que Deus havia prometido? Qual foi a resposta do povo? Não faremos. De novo, gente, olha só comigo lá em Jeremias 44, mais à frente um pouquinho, quase no finalzinho lá. Deus tinha um plano perfeito para aquele povo, mas o povo rejeitou. Mesmo com tantos alertas de Deus, o povo com o coração endurecido não obedeceu. E sabe por quê? Porque eles adoravam outros deuses. E quando eles começaram a servir a Deus, aqueles problemas que eles achavam que não tinham antes, começaram a aparecer. E olha só o que diz lá no capítulo 44 de Jeremias. Será que dá para contextualizar isso aqui que eu vou falar para vocês agora? Vamos lá. Jeremias 44, versículo 16 a 19 diz assim. Jeremias 44. Diz assim, olha só o que o povo fala para Jeremias. Quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos, diz aqui, a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito.
na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, olha só o que eles disseram aqui. Prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Gente, você já ouviu alguém falar isso? Olha, depois que eu comecei a servir a Deus, a minha vida ficou pior. A perseguição aumentou. Os problemas aumentaram. É que Deus está fazendo um processo de purificação no seu povo. Deus não quer dividir o seu trono, a sua glória com outros deuses. E quando chega o povo falando isso para Jeremias, ali no capítulo, nós estamos lendo ali no versículo 18, ele diz assim, no versículo, mas desde que cessamos, versículo 18, que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam? Olha só, até retrato dela faria no bolo. E lhe ofereciam libações sem nossos maridos. Então as mulheres também falavam isso. Olha, nós fazíamos bolo até com a figura da rainha do céu. E nós tínhamos tudo. Aí alguém fala, poxa, quando eu estava no mundo, eu não tinha tanto problema como temos agora. Eu estava com meus amigos, bebendo, fumando, aprontando todas, mas agora que eu vim para Deus, Deus quer purificação. Deus quer exclusividade. E quando Jeremias ouviu tudo isso, mais à frente um pouquinho, no capítulo 44, no versículo 24 a 28, ele disse para eles, então, já que vocês estão assim, façam o que vocês querem fazer. Queime incenso à rainha dos céus. Mas tenha certeza de uma coisa, Deus vai punir vocês. Deus vai castigá-los. Deus vai colocar suas mãos sobre vocês. Não é por conta do seu coração endurecido. Do versículo 24, você pode ler isso, até o versículo 28. O que Deus iria fazer com todo aquele povo rebelde. Poucos iriam se salvar. E hoje também, poucas pessoas se salvam. Poucas pessoas, quando passam pela peneira da dificuldade, já espanam, saem das igrejas. Porque vê algum probleminha, ao invés de buscar a reconciliação, ao invés de buscar a santificação, ao invés de buscar a solução, preferem mudar de igreja. Aquele pastor não serve, aquele líder não serve para mim, não reconheço ele como líder. E assim vai, as histórias se repetem e mudam apenas os personagens. E olhando para essa mensagem aqui, o Jeremias falou, olha, já que está assim, então faça. Faça o que vocês querem fazer. Vamos ler aqui o texto? Jeremias 44, versículo 24, diz assim, disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres, ouve a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos, e que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhes oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá. Versículo 26, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus, eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que acabem de todo. E no versículo 28, os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá poucos em número, e todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar saberão que subsistirá a minha palavra ou a sua. Então, isso será o sinal do Senhor, diz o versículo 29, de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós, outros para o mal. Então, Deus estava falando para o povo, olha, já que vocês estão querendo fazer isso, faça, mas vocês terão a consequência dos vossos erros. E quando nós olhamos para a nossa verdade hoje, tudo que o homem
semear, isso ele vai colher. Então nós estamos começando o ano, no 10º dia do ano, temos muito para fazer, Deus tem planos para cada um de nós, mas o que Ele pede? Vamos reconhecer que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas? E cada vez que nós olharmos para trás e pensar, poxa, mas estava tão bom lá no Egito, no pecado? Não. O pecado nos afasta de Deus. E a luz nos traz para Deus. Jesus Cristo nos traz para Deus. Então, olhando para essa mensagem aqui, nós entendemos que Deus tinha um plano para restaurar a sorte do povo. Mas por causa da rebeldia espiritual e dos corações endurecidos, houve mais julgamento. E esse julgamento de Deus não duraria para sempre. Depois da punição viria um tempo de reconciliação. Primeiramente por meio do retorno à terra prometida, o povo retornou e está retornando à terra, e por fim mediante a Cristo. E muitos não reconhecem a Cristo como Salvador ainda lá no meio do povo judeu. Não reconhecem que Ele veio. Então, diante disso, nós entendemos que Deus tem um plano para cada um de nós. E a conclusão final desse plano é restaurar a nossa sorte. Agora, a restauração da sorte, será que é a restauração financeira que nós estamos pensando em fazer, em ter? Ou a restauração dos relacionamentos? Isso é muito bom. Mas a restauração de sorte que Deus quer que tenhamos é reconhecer, em primeiro lugar, que Ele está no controle. É a restauração de estar com Ele eternamente. E o que mais ira Deus, o que mais deixa Deus irritado, é quando Ele encontra alguém que tenha outro Deus no lugar dele. Tem uma canção do Arautos do Rei que diz que não pode, no trono do nosso viver, só existe lugar para um. Existe um trono do nosso viver. Quem que está ocupando o lugar no nosso trono do nosso viver? Será que são os vícios? Será que é a bebida? Será que é o homem e os bens materiais? Ou é Deus? No trono do nosso viver existe lugar para um apenas, que é Deus. Quando Deus está no controle da nossa vida, as demais coisas nos serão acrescentadas. É o que nós encontramos nessa mensagem. A restauração da nossa sorte não está firmada em bens materiais e nem em riquezas dessa terra. A restauração da nossa sorte está firmada em Deus nos levar à terra prometida. E essa terra prometida não é aqui. Não é no seu terreno que você quer comprar para esse ano, quer construir uma casa. Porque quando você construir a casa que você quer para esse ano, dali um tempo ela vai ser de outra pessoa. Daqui 50, 100 anos, outra pessoa vai adquirir. E a eternidade? E aquela morada, conforme nós vamos ler agora o texto de João, capítulo 14, versículos 1 a 6. Porque Jeremias, depois de tudo isso que ele viveu e profetizou ao povo, no capítulo 31, ele fala que existiria uma nova aliança. E essa nova aliança não seria mais firmada em tábuas de pedra, mas sim no coração dos homens. E essa nova aliança, ela foi profetizada por Jeremias e concretizada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo estava para partir, em João capítulo 14, versículos 1 a 6, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele começou a preparar lugar quando ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. E ressuscitando ele foi morar com o Pai. E o texto fala: e quando eu for e vos preparar lugar, no versículo 3, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Mas disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, diante dessa promessa de restauração que o povo de Deus queria, era para a terra prometida, aquela terra de Canaã, o povo retornou. E a nossa terra, qual é? É a terra celeste.
é restauração plena, completa. Aqui nós teremos a oportunidade de fazer desse pedacinho de tempo que nós temos, um pedacinho do céu, um momento agradável com nossa família, com nossa igreja, com o povo que nós congregamos, com o nosso lar, nosso casamento. Mas quando o Cristo vier, vai ser muito melhor ainda. E se Ele nos chamar, vai ser muito melhor ainda. Essa é a mensagem que nós pregamos. Então, Deus tem planos para cada um de nós. Planos para todos nós. Planos para cada um de nós. E os planos que Deus tem, Ele foi arquitetado e consumado em Jesus. Basta aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Basta permitir que Deus governe a sua vida, o seu lar e o seu casamento. Dificuldades virão. Muitas dificuldades virão. Quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, mais dificuldades teremos, porque a Bíblia fala que você quer viver a vida piamente em Cristo Jesus, você será perseguido. E Jeremias foi um profeta perseguido, mas continuou pregando a palavra dele. A palavra de Deus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça? Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Pai. Antes de orarmos, eu queria só perguntar a você que está aqui nessa noite. Deus, Ele tem um plano para você, para o seu lar, para o seu casamento, para você que está em casa também. Pense nos planos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos para cada um de nós. Ele não falha. Basta reconhecermos que Ele deve estar no controle. Ele fala, me busque com todo o seu coração. As dificuldades virão, mas eu nunca deixarei de estar com vocês. Que Deus possa abençoar essa palavra. Pai, nós te agradecemos por podermos terminar esse dia na sua presença, pela tua palavra que ouvimos, ó Deus, crendo que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Um plano individual, um plano, Deus, que devemos praticar, devemos usufruir, e devemos também abençoar outras vidas, ó Deus, através do plano que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar, Deus, os lares aqui representados, as famílias que estão aqui, aquelas que estão nos seus lares também, ó Deus, abençoe, guarde, proteja. E que esse ano, Pai, que está começando, seja um ano em que alcançaremos vitórias no Senhor. Apesar das lutas que teremos, a sua presença será constante em nossas vidas, ó Pai. Que possamos crer, usufruir das suas promessas. E, ó Pai, que possamos esperar a restauração da nossa sorte, que é estar na morada celestial contigo, com Cristo. Abençoe, Pai, esse momento. Abençoe a Tua palavra. Confirme ela em nossos corações, através do Espírito Santo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.